Olá! Nesta aula aprenderemos mais um pouco sobre os gases. Iremos ver a lei de Boyle, a lei de Charles, de Avogadro, misturas de gases, densidade de gases, lei de distribuição barométrica, fator de compressibilidade, gases reais, temperatura de Boyle, o estado crítico e o princípio dos estados correspondentes. Os físicos Robert Boyle e Edmund Mariotte realizaram experimentos de variação de volume e pressão de gases mantendo a temperatura constante. Vamos assistir esse vídeo. Dentro do becker menor tem espuma de barbear misturada com ar. À medida que diminuímos a pressão no interior do becker maior, vamos observar que a espuma começa a expandir, aumentando o volume. Se colocarmos essa ideia em um gráfico, ficaria assim. Se a espuma for representada por essa camada azul aí, à medida que a pressão diminui, o volume aumenta. Então, a lei de Boyle verifica que em uma massa fixa de gás mantida a temperatura constante, se a pressão aumenta, o volume diminui, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Jacques Charles foi um químico francês famoso por seus experimentos com balões. Enquanto ele estudava balões de ar quente, observou uma relação entre a variação da temperatura e o volume de gases. À medida que a temperatura aumentava, ele observava que havia uma expansão do gás. Outro francês, chamado Joseph Gay-Lussac, formalizou os resultados de Charles na forma de gráficos de transformações isocóricas, ou seja, de volume constante, e isobáricas, pressão constante. Aqui temos um gráfico de volume de alguns gases. É possível observar que todas as retas, quando são extrapoladas, tendem a se encontrar em um ponto da abscissa, em aproximadamente menos 273,15 graus Celsius. Então, qual foi a ideia de Lussac? Vamos transladar essa reta de forma que a reta corte o eixo da abscissa não em 273,15, mas sim no zero. Para isso, nós vamos escrever a equação dessa reta. Então, V é o volume, representado aqui no eixo das ordenadas. V0 é o coeficiente linear. ΔV, ΔT, AP constante, é o coeficiente angular, a inclinação da reta. E T é a temperatura na escala Celsius, representado aqui no eixo das abscissas. Então, para transladar esta reta aqui, nós vamos dividir esta equação por V0. Dividindo, nós chegamos nessa nova equação aqui, onde eu gostaria de chamar a atenção de vocês para este termo aqui. Este termo é conhecido como coeficiente de expansão ou dilatação térmica de um gás relativa ao 0 Celsius. Então, eu vou chamá-lo aqui de alfa. Okay? Então, esse alfa 0 aqui é o coeficiente de expansão relativo ao 0 Celsius. E daqui para cá, eu só passei V0 que estava dividindo, né, para o lado de cá multiplicando, para chegar nessa nova relação. Se eu colocar em evidência alfa 0, eu chego nessa relação aqui, onde esse termo em azul, eu gostaria de separar esse termo aqui. E, na época, foi observado que esse coeficiente de expansão seria o mesmo para todos os gases, independente da pressão na qual as medidas fossem feitas. Por outro lado, alfa dependeria da escala de temperatura. Então, na época, foi observado que 1 sobre alfa seria igual a 273,15. Daí surgiu uma nova escala de temperatura, a escala do gás ideal. Mais adiante, Lord Kelvin estabeleceu, observando, né, toda essa relação, estabeleceu a escala de temperatura Kelvin. Então, 273,15 mais a temperatura em graus Celsius seria igual à temperatura na escala Kelvin. Então, aqui, a equação gerada a partir da lei de Lussac, né? Então, a partir dessa lei, ficou estabelecido que um volume de um gás sob pressão fixa é proporcional à temperatura.
Então, V é igual a V0, alfa 0, vezes a temperatura agora na escala Kelvin. Então, para ficar mais claro essa variação do volume com a temperatura, nesse experimento nós temos esse Lermaia com ar dentro, e à medida que a temperatura vai aumentando, o ar vai expandindo, e isso nós podemos observar na formação das bolhas dentro do líquido. Retirando a fonte de aquecimento e começando a resfriar o Lermaia, o ar vai começar a comprimir o ar no interior do Lermaia, e nós podemos observar isto com o líquido entrando através desse tubo no Lermaia. Se temos o coeficiente de expansão, também temos o coeficiente de compressão isotérmica, onde vai relacionar a variação do volume com a pressão quando a temperatura for constante. Neste vídeo, podemos verificar esta relação entre volume e pressão quando a temperatura for constante. A hipótese de Amadeu Avogadro é que volumes iguais de quaisquer gases, aqui no nosso caso, eu coloquei como exemplo o hélio, o oxigênio e o nitrogênio. Se esses gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles apresentam a mesma quantidade de matéria. Então, aqui na nossa figura, a pressão de uma atmosfera e a 273 kelvins, nós vamos encontrar a mesma quantidade de matéria nos três. Essa quantidade em 22,4 litros. E ainda mais, o princípio de Avogadro diz que o volume de um gás mantido a temperatura e pressão constantes é diretamente proporcional à quantidade de matéria. Então, se um aumenta, o outro também. Aí surge a famosa pergunta: como é possível caber em um mesmo volume o mesmo número de moléculas, sendo que existem gases com moléculas maiores e outras menores? Vamos lembrar que no estado gasoso, as moléculas estão tão afastadas umas das outras que, nestas condições, o tamanho acaba sendo desprezível. Mais adiante, Jean Perrin, incentivado pela descoberta de Avogadro, relatou que a quantidade de entidades contidas em 1 mol seria igual a 6,022 vezes 10 a 23. Mas o que é 1 mol? É mais ou menos assim. Se uma dúzia de limão são 12 limões e 1 são 100, então 1 mol são 6,022 vezes 10 a 23 limões. Agora imagina a dimensão desse valor, 10 a 23. Ainda bem que estamos lidando com íons, átomos e moléculas. Então, até o momento, nós vimos duas equações. A primeira, referente à lei de Boyle, que diz que uma massa fixa de gás a temperatura constante, o volume e a pressão são inversamente proporcionais. E a segunda lei foi a lei de Gay-Lussac ou Charles, que diz que uma massa fixa de um gás, a pressão constante, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Essas duas equações podem ser combinadas, gerando essa terceira equação aqui. Então, podemos combinar as duas equações para gerar essa terceira equação. Então, essa equação aqui tem uma restrição. A massa tem que ser uma massa fixa de gás. Então, para a gente retirar essa restrição, nós vamos pensar da seguinte maneira: se eu dobrar a massa de um gás, o volume também irá dobrar. Se eu triplicar a massa de um gás, o volume também irá triplicar, e assim sucessivamente. Então, eu vou pegar essa constante aqui, que é diretamente proporcional à massa, e vou colocar uma igualdade em uma nova constante. Vou chamar a nova constante de K0'. Então, K0 é igual a K0'
vezes a massa. Substituindo K0 nessa equação, iremos encontrar esta nova equação. Essa nova equação já relaciona volume, pressão, temperatura e massa. Essa constante tem um valor diferente para cada gás. Então, para a gente melhorar essa equação aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma massa que eu vou chamar de MM, ok? Em um recipiente, sobre um conjunto de condições padrões de pressão, volume e temperatura. E vou escrever desta maneira aqui. Já que uma condição padrão é uma referência de estado para uma propriedade, então nós vamos chamar PV dividido por T por R. E eu vou definir também que R vai ser igual a este valor multiplicado por MM. Daqui para cá, eu separei a constante e vou substituir nesta equação. Então, eu vou chegar que V é igual a massa dividido por MM, que multiplica o R, né, proveniente dessa relação aqui, vezes a temperatura dividido pela pressão. Agora, qual o significado dessa massa aqui, MM? O princípio de Avogadro diz que volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. Então, se observarmos aqui o nosso caso, comparamos volumes iguais, V0, sobre as mesmas condições de temperatura, T0, e pressão, T0, para obter o quê? A massa característica do gás. Então, de acordo com o princípio de Avogadro, essas massas precisam conter o mesmo número de moléculas. Se a gente escolher P0, V0 e T0 de maneira que esse número seja igual ao número de Avogadro, 6,022 vezes 10 a 23, a quantidade de substância na massa característica a gente vai poder chamar de um mol. Consequentemente, MM aqui será a massa molar. Então, massa sobre massa molar é quantidade de matéria, que é mol. Então, eu consigo escrever a equação PV igual a nRT, que é conhecida como a equação dos gases ideais. Esta equação é chamada de equação de Clapeyron, em homenagem ao físico francês Paul-Émile Clapeyron, que foi quem estabeleceu essa equação. O R se chama constante dos gases e pode assumir estes valores aí da tabela, dependendo das unidades que você irá utilizar.